Bem, a gente recebe aqui no estúdio da CNA a senadora Tereza Cristina, líder do Progressistas no Senado e vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, também na casa. Senadora, privilégio tê-la aqui. Bem-vinda. O prazer é todo meu falar com vocês aqui da CNA, essa casa que eu considero minha casa também, né? E começar o ano de 2025 aqui tendo uma conversa com vocês é muito bom. A senhora tem muita experiência no Senado. Quais as expectativas da senhora sobre essa nova gestão, nova mesa diretora com o presidente Davi Alcolumbre? Olha, o presidente Davi, ele tem um estilo completamente diferente do Rodrigo Pacheco, né, nosso presidente anterior. Ele é agitado, enfim, mas eu tenho a impressão que ele vai fazer, vamos dizer, dar uma dinâmica diferente à casa do que nós tivemos aí no passado. Eu já conversei muito com ele sobre as comissões, né? Nós temos aí várias pautas na CCJ, na CAI, enfim. E o agro, ele tem dado uma atenção especial e me disse que vai, enfim, continuar fazendo com que as nossas pautas possam caminhar rapidamente. Ou seja, então a senhora tem expectativa de que, com a nova composição da mesa do Senado, temas estratégicos para o setor agropecuário possam avançar até com mais agilidade? Eu tenho essa impressão e foi uma conversa que nós tivemos com ele lá na Frente Parlamentar da Agricultura, entregamos para ele uma pauta com 19 temas, sendo que desses 7, 8 estão no Senado, aguardando para serem votados. Nós temos também uma pauta muito importante de sessões do Congresso para derrubada de vetos importantes para a nossa agropecuária. Por exemplo, autocontrole, nós precisamos caminhar com autocontrole, temos aí 2 vetos para serem derrubados, nós temos lá na lei dos defensivos agrícolas, também temos alguns vetos, e meio ambiente, enfim, nós temos aí uma pauta para este ano muito importante, que precisa caminhar, não só dos vetos, mas também de projetos de lei. Por exemplo, um que está comigo, sob minha responsabilidade, licenciamento ambiental. Eu espero que nesse primeiro semestre a gente consiga colocar em votação na Comissão de Agricultura, na CCJ e no plenário. Para quem não está acompanhando tão de perto assim, quais os principais pontos desse projeto de licenciamento ambiental? Porque ele é tão importante e estratégico para o agro. Não é só para o agro, esse é um projeto mais amplo. Ele tem algumas coisas, por exemplo, irrigação. Nós temos algumas travas no licenciamento ambiental que precisam ter agilidade sem precarizar. E esse projeto traz essa agilidade. Não é possível a gente esperar 2, 3, 4 anos por uma licença ambiental. Agora, muito mais do que isso, na infraestrutura, nas cidades, são facilitações que você terá, né, ou desburocratização, vamos falar assim, que você pode ter, sendo que alguns projetos que não sejam projetos como uma hidrelétrica, como uma coisa maior, né, essas precisam estar aqui sob a tutela e sobre a análise do ente federal, mas tem alguns que podem estar sob análise, sobre a liberação do ente estadual ou até mesmo do municipal. Então, não tem cabimento uma pessoa, um produtor rural, por exemplo, que tem uma revenda pequena no seu município, esperar por uma licença ambiental 2, 3 anos do ente estadual ou federal. Descentralizar um pouquinho esse processo, Descentralizar, né? Sem precarizar. Regularização fundiária é um dos pontos que para a senhora merecem também toda a atenção no Senado? Sim, o Senado já votou. Agora ele está na Câmara, tem lá uma grande discussão, mas ele precisa ser votado na Câmara e voltar para o Senado, e aí rapidamente, sem a regularização fundiária, muitas coisas não podem acontecer. Até a regularização ambiental fica mais difícil se você não tiver esse projeto de lei votado e aprovado nas 2 casas. A senhora acredita que o texto aprovado no Senado possa sofrer grandes alterações na Câmara? Olha, geralmente sofre, mas como ele começou no Senado, foi para a Câmara e volta para o Senado, então, se vierem mexidas melhores, eu acho que o Senado vai aprovar. Agora, se vier alguma coisa de lá diferente, muito diferente, que desfigure o projeto original, o Senado, como ele é a casa por onde iniciou, ele pode voltar
ao projeto original. Hoje um bate-papo com a senadora Tereza Cristina, ela é vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária no Senado, também líder do Progressistas na Casa. Para a senhora, que não pode de jeito nenhum sair desse projeto de regularização fundiária, qual é o cerne, o pilar principal que sustenta esse projeto? Bom, primeiro, a propriedade privada, né? Isso é uma coisa que você não pode deixar que isso se perca. Nós vivemos num regime, né, capitalista, né, e a propriedade privada ela é sagrada, né? Segunda coisa, mas nós precisamos arrumar, vamos dizer, tem alguns estados que você tem que olhar isso como um mosaico, né? E aí você tem, às vezes, terras que você tem alguns andares. Você precisa resolver isso. Quem é o dono de fato daquela terra? Quem tem o direito de fato daquela terra? E eu acho que isso, para começar, nós tivemos assim muito problema lá atrás, quando esse projeto passou no Senado. Eu ainda era ministra da Agricultura, eu ajudei um pouco no encaminhamento dele, mas nós, infelizmente, a imprensa entendeu isso de uma maneira errada, distorceu o projeto, dizendo que aquilo era uma PEC da grilagem, e não é. Muito pelo contrário, se nós tivéssemos já esse projeto aprovado, nós teríamos, assim, muita coisa boa acontecendo em termos de regularização ambiental, que hoje a gente tem aí problemas com moratória de soja, problemas com o boi que sai de áreas desmatadas, que ninguém sabe de quem é. Enfim, é a base da nossa economia e principalmente da área rural, mas tem a ver com as cidades também. Nós já falamos de licenciamento ambiental, regularização fundiária, que volta para o Senado, né? Está na Câmara, volta para o Senado. Que outras propostas do Senado a senhora acha cruciais serem votadas ainda esse ano ou até nesse semestre? Olha, nós já votamos uma lei que aprovamos com larga maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, que foi o marco temporal. Mas o Supremo está lá de novo colocando esse assunto, dizendo que é inconstitucional, enfim. Tem hoje uma comissão especial, que eu até faço parte dela, junto com membros aqui da CNA, com o Pedro Lupion, com outros deputados, né, com os indígenas, a FUNAI, enfim, é uma comissão para se debater esse tema. Nós temos uma PEC, né, do marco temporal, porque a lei que nós fizemos era uma lei ordinária, porque a Constituição, a nosso ver, é clara, dizendo que 5 de outubro de 88, quem estivesse ali, índio ou produtor, tem direito àquele pedaço de chão ali. Quem não estivesse, a não ser que tivesse expulso daquela terra, mas que comprovasse que ele estava ali antes, o Estado tinha 5 anos para regularizar isso, o Estado brasileiro, e não o fez. E hoje nós temos aí um retrocesso dessa discussão que não traz paz para o campo, traz miséria para os indígenas e insegurança jurídica para o produtor que está naquela terra, ninguém se entende, e hoje nós estamos com violência no campo por conta de não ter uma lei que dê segurança para os dois lados. O presidente Davi Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Mota, ambos demonstraram muita preocupação com esse conflito entre os 3 poderes. E foram eleitos até sob a promessa não de criar mais conflito com o Supremo, mas de se posicionar com mais firmeza. A senhora acredita que essas novas direções de ambas as casas poderão ter um diálogo mais franco, mais aberto com os ministros do Supremo para sensibilizá-los da importância dessas ideias? Eu acho que sim. Eu acho que cada um tem que entender a sua missão. A missão do Supremo, na minha opinião, não é política. Eles têm que fazer com que a Constituição seja cumprida. Hoje, eles falam um pouco mais do que o necessário sobre política, na minha visão. Então, política, quem tem que tratar, quem foi eleito para discutir, foi o Parlamento, é o Legislativo, seja ele Câmara ou Senado. E também nós temos alguns ajustes, não só com o Judiciário, mas nós temos ajustes também entre as casas, que foi uma das promessas do Davi Alcolumbre. Por exemplo, as comissões mistas de medida provisória, a Câmara acabou com elas, deixando o Senado sem nenhum papel nisso. Houve aí um atraso para o Brasil, né, porque muitas comissões não foram abertas, não foram resolvidas, elas são mistas entre deputados e senadores, e acabou que muitas medidas caducaram. Então, eu acho que o presidente Davi Alcolumbre
colocou isso no seu discurso de posse, que havia conversado com o presidente Hugo Motta para que isso voltasse a ser o que temos nos regimentos das duas casas e essas comissões voltassem a funcionar como elas eram no passado. Então, tem ajustes com o Judiciário, tem ajustes internos entre Câmara e Senado e tem ajustes com o Executivo. Eu acho que eles chegaram lá com muita, pela votação que tiveram, tanto Davi Alcolumbre quanto Hugo Motta, eles chegaram com respaldo, mas com muita, uma cobrança de uma responsabilidade daquilo que eles prometeram para os seus eleitores, que somos nós, senadores e deputados. Muito trabalho pela frente. Para finalizar, aproveitando até a experiência que a senhora teve como ministra da Agricultura, alta no preço dos alimentos. O governo está tentando se mobilizar, algumas soluções estão sendo desenhadas. O que a senhora pode destacar para quem está nos acompanhando? A alta dos alimentos tem alguns fatores, né, que são preponderantes para essa alta. Não é com a agricultura, não é com a produção. Neste momento, o Brasil vem colhendo grandes safras, não tem nada a ver com as exportações, que às vezes induzem as pessoas, não, produz, mas manda tudo embora. Não é verdade. Nós abastecemos o nosso mercado interno de maneira mais do que suficiente, né? Então não tem escassez de alimentos e não tem falta porque se exporta mais. Não é isso. Hoje, por que nós temos alta no preço dos alimentos? Porque nós temos uma política econômica e fiscal, né, que tem trazido para nós muita preocupação. O governo não faz o dever de casa, porque ele precisava cortar gastos, ele precisava mostrar para o mercado que ele está fazendo o dever de casa. E a inflação vem por falta de confiança do mercado e das pessoas no governo. Então, é por isso que nós hoje temos uma inflação em cima dos alimentos. Nós temos uma inflação por conta dos combustíveis que afeta todas as cadeias, não só de produção, mas de serviço e da indústria. Então, o governo é que está causando a inflação quando o presidente Lula teima: não, eu não vou fazer reforma nenhuma. Não, eu não vou fazer corte de gasto nenhum. Então, isso faz com que a gente tenha essa instabilidade interna e que os produtos, os alimentos, têm sido o vilão da inflação. Mas não tem nada a ver com a agricultura e com a pecuária do Brasil. Senadora, muito obrigado pela participação, viu? Sucesso. Muito obrigada. Conversamos com a senadora Tereza Cristina, ela é vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária no Senado e líder também do Progressista naquela casa.